Boa noite. Espero que, depois da instabilidade de ontem, né, com as redes sociais, que a gente consiga fazer a transmissão desse vídeo fluir tranquilamente. Vamos aguardar enquanto as pessoas vão chegando, vão entrando. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Luiz Henrique Valasque, e a gente vai trazer um assunto bem importante, né, que é a entrada e a validade da legislação da LGPD, no cenário específico das instituições de longa permanência. É um assunto bem importante, e da maneira como a gente vai trazer e que a gente vai conversar hoje com vocês, vai ficar bastante próximo da realidade da ILPI. Então, a ideia é realmente de que vocês consigam ir captando um pouco dos cenários que a gente vai trazer para vocês em relação à LGPD, tá? Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou aproveitar para agradecer aqui hoje alguns parceiros. Então, eu estou produzida com um look da Cibele Taques, que é a nossa consultora de imagem. Então, hoje, todos os vídeos e todas as produções que a gente faz têm essa participação dela, para que a comunicação que a Senior Online faz hoje com vocês seja uma comunicação efetiva como um todo, tá? Também temos o nosso parceiro, nosso grande parceiro, que é a Conceito Ideal, agência de marketing que faz toda a inteligência de divulgação de mídias digitais da Senior Online, que produz todas as nossas artes e, em parceria conosco, claro, a produção dos conteúdos. Então, são parceiros bem importantes que a gente tem para fazer essas produções de conteúdos que a Senior Online tem feito para o nosso público, tá? Deixa eu ver aqui, vou esperar mais um minutinho para eu... boa noite, pessoal, obrigada, todo mundo que está aí. Eu acho que eu já vou convidar aqui... Não, esse aqui, o doutor Henrique, né, mas ele vai se apresentar. Vamos ver se aqui, está conectando. Pronto. Boa noite, doutor Henrique. Boa noite, Paula, tudo bem? Tudo bem. Está me escutando bem? Estou ouvindo, sim. Então, tá bom. Deixa eu me reposicionar. Tá me ouvindo bem também? Estou te ouvindo, estou te vendo bem também, tá bom? Ah, que bom. Então, tá bom. Eu estava ali aguardando um pouquinho, o pessoal está entrando, fiz alguns agradecimentos aos nossos parceiros, e depois a gente já faz esse agradecimento a vocês, né? Que é parte hoje das empresas e das pessoas que a gente tem trazido para esse cenário do idoso, da instituição, do gestor, no sentido de trazer informação de qualidade, de trazer informação atual, e a proposta hoje dessa live, com certeza, tem todas essas características que eu comentei. Eu vou me apresentar inicialmente, para a gente poder, né, dar início a esse conteúdo, e depois, em seguida, eu já passo a apresentação para o Dr. Luiz, e a gente tem aqui um conteúdo que a gente vai conversar com vocês hoje. Então, para quem está nos assistindo e ainda não me conhece, meu nome é Paula Gomes Loyola, eu sou administradora de empresas, eu tenho uma pós-graduação em gestão geriátrica, tenho 20 anos de gestão de LPI e sou fundadora da Senior Online. A Senior Online hoje é uma plataforma de divulgação das casas de repouso, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Isso que a gente está fazendo hoje faz parte da nossa proposta, que é realmente de trazer um cenário bastante atual e de troca de informação com as casas de repouso e também, por outro lado, com as famílias que estão passando por situações de dificuldades com os seus familiares, desse processo de envelhecimento,
Então, a gente tem trazido hoje esses dois cenários para trazer informação para esse nosso público, tá? Então, hoje, nessa live, a gente vai conversar com o Dr. Luiz Henrique, que está representando o VSH Advogados Associados. Então, vou pedir para ele se apresentar, para a gente poder começar a conversar melhor. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Henrique, sou advogado especialista em Direito Digital e Compliance da Banca Venturi Silva Ittner, um escritório bem tradicional aqui da região de São José dos Pinhais, com mais de 40 anos aí de experiência, né? Um escritório full service. E também agora, desde 2018, que foi a data de publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vem atuando aí, né? Em frente à adequação de algumas empresas à legislação. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? A gente tem aqui, de fato, a gente tem um roteiro que a gente vai seguir para a gente não perder nenhum ponto importante, mas com certeza a ideia é de que vocês vão absorvendo esse conteúdo e que relacionem isso com a realidade da instituição de vocês e vão fazendo perguntas e observações para que a gente possa ir fazendo uma coisa bem dinâmica, né, Henrique? E que a gente vá trocando essas informações com vocês durante essa conversa de hoje. Então, assim, obviamente, a gente vai começar esse jogo de perguntas pedindo para o Henrique explicar para a gente realmente o que é a LGPD, né? E como é que hoje ela aparece na nossa vida, em vários cenários, tanto da vida pessoal, porque ela acaba cruzando com o nosso caminho, e como é que ela entrou em vigor, por que isso está acontecendo agora com a gente? Tá. Então, vamos começar pelo início, né? Eu gosto sempre de começar falando o seguinte, que todas as pessoas que ouvem falar em Lei Geral de Proteção de Dados já ficam com a ideia, assim, de dados. Dados quer dizer parte de segurança da informação, né? E acaba vinculando muito a aplicação da legislação apenas às empresas situadas na internet, como redes sociais, e-commerce e por aí vai. Mas, na verdade, esse é um grande engano. Porque qual que é o objetivo da lei, tá? A lei, ela vem regulamentar todas as empresas que, de certa maneira, realizam um manuseio de dados pessoais para desenvolver a sua atividade. Então, quando a gente fala isso, então, nós podemos aqui colocar um cadastro que você realiza com o cliente, ou até mesmo os dados dos seus colaboradores, né, que não deixam de ser dados pessoais, enfim. E tudo isso acabou acontecendo por um movimento global que está, desde 2015, surgindo diante dessa movimentação desenfreada de dados pessoais, né? Porque hoje, infelizmente, nós, na condição de titular de dados, nós não temos a mínima ideia por onde circulam nossas informações pessoais. Então, já com o objetivo de desenfrear, deixar o titular de dados um pouquinho mais empoderado, né, do que pode, o que não pode ser feito com seus dados pessoais, acabou surgindo a Lei Geral de Proteção de Dados, até mesmo para o Brasil conseguir se situar lá num determinado grupo econômico, né, com 32 países, ele precisava ter esse requisito que, no caso, era uma legislação que tratava de dados pessoais. Então, porque hoje os dados, então, assim, eu tenho dados meus, Paula, né, que se não tem essa lei, as minhas informações, até então, elas circulavam livremente, compartilhavam essa minha informação livremente, e, por outro lado, hoje, as empresas têm essas informações porque precisam, né? Como você falou, se você vai fazer uma venda, você vai fazer um cadastro dessa pessoa, você vai ter o e-mail, o CPF, mas aquilo é feito em comum acordo diante daquela operação. No momento que você vai fazer uma compra, que você vai fazer uma aquisição, então, um lado pergunta, o outro responde, mas aquilo fica restrito àquele momento, e não é livre que cada um possa usar isso da forma que quiser. É isso, né? Exatamente, e até mesmo para criar um pouquinho mais de transparência com o titular de dados, né? Porque a gente, quando faz um cadastro, tudo bem, precisa do teu nome, CPF, RG, a gente está muito habituado com esse tipo de prática, né? E acaba fornecendo, só que nós não fazemos nenhum tipo de questionamento se a empresa vai manter esses dados pessoais somente com ela ou se ela vai fazer um uso compartilhado com alguma outra empresa, ou por quanto tempo que ela vai
armazenar esses dados pessoais, né? Então, série de limitações que a legislação está vindo, né? Passando a impor agora para os empresários, né? Para a gente ter um pouquinho mais aí de transparência e criar alguns mecanismos para fazer o uso lícito de dados pessoais. Você falou uma coisa até ali que por quanto tempo, né, a gente tem direito de ter, né, essa informação. Eu acho que vai trazendo uma ideia realmente da complexidade que significa ter acesso e como usar essa informação, quem pode usar, aonde pode usar. E assim, se a gente for falar especificamente hoje da ILPI, né, da Instituição de Longa Permanência, que tem hoje muitos dados, né? Agora que o pessoal já sabe mais ou menos o que é dados, então assim, a gente tem funcionários, a gente tem fornecedores, a gente tem família, e normalmente muitas dessas informações acabam ficando disponíveis, né? Porque eventualmente se tem falta de determinado produto, o funcionário tem que ligar para aquele fornecedor. Então, como é que funciona? Quais seriam hoje os primeiros passos que uma ILPI teria que fazer para começar a se adequar à nova lei da LGPD? O primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é o seguinte: realizar a capacitação de todos os colaboradores sobre o que é legislação e o que pode e o que não pode ser realizado com dados pessoais. Em um primeiro momento, a gente acha que é algo meio sem sentido, né, fazer uma capacitação, que a gente fica muito apegado com a ideia de que o funcionário não vai realizar nenhum tratamento ilícito na esfera do ilícito criminal, né? A gente tem que lembrar que o ilícito também é um ilícito civil, então qualquer ao contrário, a legislação, as normas internas da empresa, as políticas, enfim, até mesmo uma ordem direta de um supervisor, é um ato ilícito, é um ato contrário à legislação. Então, a partir do momento que você realiza essa capacitação com seus colaboradores, falando aquilo que pode ser feito com os dados pessoais, aquilo que não pode, como, por exemplo, de que maneira que eu devo realizar essa coleta de dados, né? Tem que ter um certo controle, não devo, posso coletar quantos dados eu quiser, ou devo me limitar a alguma finalidade, né? Algumas coisas nesse sentido. A partir do momento que os dados entram na empresa, nós passamos daí a informar o colaborador, né, o que ele pode fazer dentro da instituição, a maneira com que ele deve realizar o manuseio, né, se ele pode compartilhar com uma pessoa jurídica externa ou até mesmo com uma pessoa, um outro colaborador, né, só que de outro setor, porque apesar do dado estar ainda dentro da empresa, a gente tem vários limites de acesso, né. Então, um exemplo aqui para ficar bem claro: vamos supor que nós, dentro de uma instituição de longa permanência, nós temos os colaboradores, né, e daí nós temos o RH, né, para ficar bem visível. Apesar de ambos trabalharem na mesma instituição, se um vir a tomar conhecimento da informação que o outro funcionário acaba manuseando, né, isso é um vazamento de dados interno, né. Eu acho que não é nem um pouco estranho as pessoas saberem que não que é restrito ao RH ter acesso às informações de folha de pagamento de colaboradores. Então, a partir do momento que um recepcionista ou então um cuidador venha a ter acesso a esse tipo de informação, né, a gente está diante aí de um incidente de dados. Então, a gente realiza um tratamento, uma capacitação, falando para os colaboradores tomarem cuidado para não haver essa informação cruzada, né, até mesmo em grupos de WhatsApp, com empresas do mesmo setor, mas, né, que tem ali uma certa ligação, enfim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, daí é realizar um aditivo contratual com todos os colaboradores, né, para que eles estejam agora cientes e esteja formalizada essa ciência através do contrato, de que eles devem cumprir com a legislação e também com as diretrizes internas da empresa. Aí, na sequência, a gente vai passar a criar os documentos em relação aos clientes. Então, alguns termos em relação ao próprio residente, né, das informações que nós vamos coletar, se a gente vai fazer esse uso compartilhado com alguma farmácia que tem convênio, com algum hospital, com eventual tratamento médico, se não vai haver esse uso, as pessoas, né, que podem ter acesso às informações desse residente, tudo isso deve ficar documentado e registrado através de alguns termos específicos, tá?
e até mesmo em relação aos familiares ou então pessoas de contato, né, que você pode estar entrando em contato para avisar, seja de algum incidente ou até mesmo estar precisando de algum medicamento em específico, né, aquelas pessoas devem autorizar que a empresa tenha consigo os seus dados, né, e para aquela finalidade que, no caso, é o contato. Então, inicialmente, a gente iniciaria uma adequação através dessas etapas. Tá. Eu acho que eu vou falar alguns exemplos aqui para trazer isso para essa realidade bem da rotina mesmo de uma casa de repouso, mas assim, só para a gente resumir, então, assim, inicialmente você tem que fazer uma capacitação da equipe a respeito do que é a LGPD, né? Então, tem que delimitar quem que pode acessar o quê, né? Para que função, porque, obviamente, como eu tinha dito anteriormente, hoje, o dia a dia de uma casa de repouso, ele é muito operacionalizado pelas pessoas que trabalham lá dentro. E uma casa de repouso tem a cozinheira, a recepcionista, que eventualmente é a pessoa que faz as compras, que recebe um fornecedor, tem a equipe de atendimento, que podem ser os cuidadores ou os técnicos de enfermagem, que precisam ter acesso às informações dos hóspedes e dos familiares e dos médicos, tem acesso a toda ao histórico médico, inclusive, desses moradores, desses residentes. Então, são, de fato, informações e dados muito importantes e que, com esta capacitação adequada, porque também, se você não capacita a equipe, você não tem como cobrar, você não tem como dizer, olha, você não podia ter feito isso, né? Então, Exatamente. Essa capacitação, ela tem que ser muito bem feita e, mais do que isso, ela tem que ser contínua, ela tem que ser recorrente, por quê? Porque as equipes mudam, né? De repente, hoje a gente está aqui fazendo essa live e tem um proprietário de uma casa de repouso que tem uma equipe. Daqui a 3 meses, mudou 3, 4 pessoas. E essas pessoas vão ter que receber essa mesma capacitação para que estejam aptos a serem sempre conduzidos e relembrados e, eventualmente, cobrados no momento em que fizerem alguma ação que não cumpra com essa orientação interna da empresa. E aí, claro, você falou uma coisa super importante, tem que fazer um adendo no contrato entre a empresa e os colaboradores, explicando, dizendo essa delimitação, dizendo as responsabilidades, inclusive, imagino que essa questão do tratamento dos dados, né, quer dizer, por que a gente tem esses dados, quanto tempo a casa de repouso mantém essas informações, até dos residentes que saem da instituição, que vão a óbito, né? E essa informação tem que ser descartada em algum momento, tirada de circulação também em algum momento, né? Tem que fazer o descarte também adequado, né? Dessas informações, como que você vai fazer, enfim. E até um ponto que é bem importante aqui, qual que são 2 grandes objetivos de você realizar essa capacitação para, na sequência, realizar o aditivo contratual. Primeiro de tudo, o teu colaborador que eventualmente venha infringir alguma regra, ele vai passar a estar passível das sanções disciplinares da CLT, né? Que no caso seria uma advertência verbal, por escrito, e inclusive uma rescisão por justa causa, né? Sendo recorrente esse tipo de atitude do seu colaborador. E futuramente, né? Caso um titular de dados ou até mesmo um familiar de um residente acabe se sentindo ofendido, né, porque os dados não foram tratados da maneira adequada, enfim, ele acaba ingressando com uma medida judicial, né, no Poder Judiciário, pedindo ali uma indenização por danos morais, né, e a casa de repouso vem a ser condenada a fazer um pagamento de dano moral lá, por exemplo, de R$1.000, né? Através desse contrato, a finalidade é a seguinte, de você poder ter um direito de regresso em relação a esse funcionário que acabou cometendo esse incidente, né? Então, realmente aconteceu esse prejuízo, estou com esse prejuízo, mas só que agora eu vou dividir meu prejuízo com você, né? Aí você futuramente consegue, através de uma outra medida judicial, cobrar ali a parte do colaborador
diante desse incidente que ele acabou cometendo, e que estava ciente lá atrás, capacitação, etc. Sim, né? Então, exatamente. Então, realmente, tem os passos, né, e tem as formalizações, onde isso vai ficar registrado, né, de como que foi feita essa relação e essa implementação da LGPD dentro da instituição. Eu vou trazer um exemplo aqui para a gente, um pouquinho polêmico, mas a ideia é justamente de trazer informações que sejam bastante válidas para o cenário de LPI hoje, que é um cenário em pleno crescimento, isso é nacional, né? Então, realmente tem muitas casas de repouso e hoje existem, às vezes, algumas questões que eu acho que se encaixam bastante, né, nesse cenário. Então, eu vou trazer um exemplo assim. De repente, tem um funcionário X que se desliga da empresa, né? Mas ele tinha uma relação muito afetiva com um determinado residente daquela instituição, inclusive com os filhos daquela senhora, daquele morador, e ela sai dessa instituição como colaborador e vai trabalhar em outra instituição. E aí, talvez até de uma maneira inocente, ou porque realmente tinha uma relação muito, de uma ligação muito forte com aquele idoso, ele entra em contato com a família, porque afinal de contas ele tem, né, esse telefone. É interminável a quantidade de coisas que a gente pode falar, porque inclusive às vezes o próprio familiar pode ter o telefone pessoal daquele colaborador, né? Uhum. E aí de repente esse colaborador resolve dizer para esse familiar: olha, eu estou saindo desse lugar e estou passando a trabalhar nesta outra casa de repouso. Eu gostaria muito se a tua mãe estivesse lá comigo também, né? Comenta um pouquinho para a gente isso, porque acho que isso é um assunto bem importante para os gestores de casa de repouso. Eu sei que esse é um assunto hoje que é real, que acontece, e se quem está ouvindo a gente puder captar essa informação, eu tenho certeza que a gente vai frear muito desse movimento. Tá. Primeiro ponto aqui. A gente tem que ver o que a empresa, né, o que essa instituição tem no seu dia a dia, o que facilita ela, né, por exemplo, dos cuidadores de estabelecer o contato com os familiares. Se eles permitem fazer através de um telefone particular, né, através do número pessoal, ou então se todos os contatos devem ser realizados sempre de um WhatsApp, do e-mail da própria organização. Se vir a ser direto, eles permitem, né, que o colaborador possa ter os dados dos seus clientes no seu dispositivo pessoal, precisa existir uma política específica que chama-se política de BIOD, né, uma política que o colaborador ele está ciente de que agora ele tem acesso às informações da empresa, que ele tem algumas responsabilidades e, no caso de rescisão do seu contrato de trabalho, ele fica obrigado a eliminar todas aquelas informações que ele tem de residentes, né, ou de familiares do seu dispositivo no prazo de até X dias após o encerramento do seu contrato. E aí coloca até uma disposição de que a própria casa de repouso pode fazer uma auditoria nesse telefone para verificar se de fato todas as informações foram eliminadas ou não foram eliminadas, e até mesmo, quem sabe, colocar uma informação, né, de que a partir da data tal, o colaborador fulano, né, vai deixar de fazer parte do quadro de colaboradores da casa de repouso A, né, um exemplo. Aí, se mesmo assim a pessoa tiver com essas informações e ela levar para uma outra casa de repouso, aí nós temos um probleminha grave, tá? Por quê? Porque a partir do momento em que o familiar deixou, né, o paciente na minha casa de repouso, ele estava autorizando a minha pessoa de realizar o tratamento de dados, né? Agora, eu que tenho que fazer todo esse gerenciamento dos meus colaboradores, né? E ficar em cima deles para ver se, de fato, eles estão cumprindo com essas diretrizes ou não. Se lá na frente isso vier a acontecer, daí nada impede também da casa de repouso ingressar com uma medida judicial contra o colaborador e contra até a própria casa de repouso que ele passou a fazer parte, né? Porque daí o funcionário acaba fazendo parte daquele outro quadro, né? E a empresa deveria ter feito esse tipo de auditoria.
enfim. Só que daí a gente tem um longo processo judicial, enfim, então por isso que a gente bate muito na tecla de que vale a pena fazer esse preventivo, criar essas políticas específicas, né, que evita muita dor de cabeça e também uma economia de tempo gigantesca. Eu acho assim, claro, sempre que a gente for falar de processos jurídicos oficialmente, né, a gente sempre fala de que isso é longo, é desgastante, e a ideia dessa conversa hoje é de justamente trazer esse trabalho preventivo, e veja mais do que isso, eu acho que no momento em que você informa, que você treina, né, quer dizer, que você situa o que está acontecendo hoje em dia, o limite de todas essas coisas, você também acaba inibindo, né? O problema é que, até então, de fato, tudo isso era muito livre, né? Essas informações transitavam livremente, e, de repente, a política interna da empresa não tinha um peso significativo a ponto de realmente fazer um colaborador parar e dizer, opa, peraí, quando a gente conversou antes de fazer a live, você nem tinha me dado essa informação, que eu achei muito legal, de que dentro dessa política que você faz com o colaborador, depois que ele sai da empresa, ele tem tempo para pagar essas informações, que não são informações dele, são informações de clientes daquela organização, daquela instituição, né? Uhum. Agora eu vou trazer um cenário ao contrário, só para também a gente poder trazer um pouco outras visões, né? É muito comum hoje o colaborador deixar o seu telefone de contato comercial como o contato da empresa onde ele trabalha, né? Então, você recebe várias ligações, algumas de cobrança, algumas, às vezes, de alguma situação jurídica que aquele funcionário está fazendo, questões pessoais dele, né? E essas empresas ligam para a casa de repouso perguntando, olha, gostaria de falar com tal pessoa. E é folga daquele colaborar aquele dia. Eles falam, olha, essa pessoa hoje está de folga, né? Não está aqui na empresa. E aí, o outro lado pergunta, então você poderia me dar um outro telefone de contato, um telefone celular, para que eu possa ligar? Então, o correto também é não passar essa informação, porque da mesma maneira, nós, né, a instituição estaria ferindo essa relação com o colaborador, é isso? Exatamente, né? A não ser que o colaborador já tenha dado de acordo com ele, né, que ele pode fazer esse uso compartilhado, né? Ah, tudo bem, liguei aqui, mas eu não tô. Nesse caso, por exemplo, ligue para o contato para o meu outro telefone, ou então para o telefone da minha esposa, alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas é sempre bom formalizar esse tipo de situação através de um terminho específico, né, que ele autoriza, no dia que ele tiver de folga, e já colocado aí o telefone, né, que pode ser feito o compartilhamento. Tá. Agora eu vou trazer um outro cenário, porque, veja, também eu acho que é uma coisa que talvez trace um triângulo, né, do que eu tenho hoje de experiência, e eu tenho certeza, eu estou vendo os comentários, de que realmente é uma coisa que acontece. Vamos supor que um colaborador trabalha ali todos os dias e tal, e tem acesso à medicação que aquela pessoa toma, enfim. E, de repente, um parente dele, né, desse colaborador, abre uma farmácia, né? Abre uma farmácia ou passa a trabalhar numa farmácia e vai ter um comissionamento por vendas e tal, e vê uma grande oportunidade de divulgar, né, para as famílias ou de facilitar a informação para aquela farmácia da quantidade de determinada medicação que é consumida dentro daquele ambiente. Então, a gente entra nessa mesma esfera de limites de trânsito dessa informação, né? Uhum. Na verdade, assim, se ele fizer o envio, por exemplo, de uma planilha Excel, contendo lá as informações somente dos medicamentos, como 50 paracetamol, 20 Benegripe, enfim, nesse sentido, não tem nenhum tipo de problema, tá? Porque a gente não consegue identificar quem seriam as pessoas por trás, né? A gente tem essa questão do dado pessoal, que é aquela informação que você consegue identificar ou tornar um indivíduo identificável. Você consegue isso através do nome,
ou do CPF, número de telefone, ou então somando algumas informações que você consegue saber quem que é o indivíduo por trás delas. Agora, se eu compartilhar as receitas do residente, aí sim a gente está diante de um grave problema. Por quê? Porque além de você estar fazendo um uso compartilhado de dados pessoais, nós temos aí os dados sensíveis, que são uma categoria especial de dados pessoais, né? Que são os dados relacionados à saúde, à convicção religiosa e por aí vai, né? Mas aqui o que importa para nós é que tem os dados relacionados à saúde. E para esses dados em específico, você precisa de um termo específico do titular de dados, que ele deve fazer separado de todos os demais, onde você estaria autorizando, né, esse uso compartilhado com a farmácia do cunhado, mas para que esse termo esteja adequado à legislação, você vai precisar indicar quais dados vão ser compartilhados, qual a finalidade do uso compartilhado e qual que é a instituição a ser compartilhada esses dados. E se existe a possibilidade do titular revogar esse consentimento, né? Essa revogação ser efetivamente cumprida por todos. Então, é um passinho um pouquinho mais à frente que teria que dar, né? Mas existe essa possibilidade de fazer, só teria que fazer essa adequação antes. Eu acho que realmente, assim, essa conversa que a gente está tendo, trazendo esses exemplos, é para o quê? Para que cada instituição avalie, né? Quer dizer, passe a olhar as suas operações diárias com outros olhos para ir fazendo anotações, né, e registros para daí fazer o quê? Contratar um advogado, uma assessoria, que transfira essas informações operacionais desta instituição no dia a dia, dentro desses termos. O termo que você vai fazer com os seus colaboradores, do termo que você vai ter que fazer, e da própria organização interna, vai ter que ter todo um registro disso, né, interno. Qual que é a política interna em relação à LGPD daquela organização, né? E que frequentemente isso seja refeito com os colaboradores, né? Sempre com a comprovação, né? De quem participou, enfim, das informações que foram passadas, né? Na verdade, assim, eu estou aqui enquanto a gente está conversando e estou pensando a quantidade de coisas que tem, porque, por exemplo, agora na pandemia, né? Tudo que é online acabou virando muito mais frequente, né? Então, antes, você fazia, até com a própria equipe, até por uma questão de não hábito de usar um link, você não fazia um link de reunião, né? Você faz reunião de grupos. Aí. Você tem grupos de WhatsApp entre a empresa e os colaboradores. E dentro desse grupo, muitas vezes a gente compartilha informações que a gente quer que chegue simultâneo a todas as pessoas através de um grupo do WhatsApp, né? Então, essas informações são internas, né? São do funcionamento interno daquela empresa. E o colaborador não tem a autorização, claro que cada instituição vai fazer a sua cartilha, né? Mas a princípio eu acredito não, de repassar eventualmente algumas mudanças e situações internas para familiares desses residentes, por exemplo, né? Sim. É que assim, hoje em dia, né, como você mesmo disse, essa pandemia acabou a gente virando muito mais online, né, assim digamos, e como a gente está vendo muito mais coisas na internet, a gente também começou a ver que precisava estar fornecendo muitas informações. E antes mesmo da legislação, as pessoas já estavam ficando um pouco incomodadas em estar fornecendo as suas informações para realizar um cadastro ou, enfim, para qualquer coisa. E agora, a partir da vigência da lei, que as pessoas já têm um certo conhecimento do que é legislação, quais são os limites, quais são os direitos na condição de titular, o que a empresa está limitada ou não está limitada a fazer, os titulares já estão cobrando respostas, né, das instituições. Pô, mas eu não gostei que você realizou esse uso compartilhado,
E ele encaminhou, né, essa empresa ela acabou enviando os dados do colaborador para uma outra empresa fazer um pós-venda. Só que o consumidor não tinha sido informado do que haveria esse compartilhamento futuro. E quando a empresa entrou em contato perguntando, pô, a gente queria saber o que você achou do empreendimento, atendeu suas expectativas e por aí vai, o titular ele ficou completamente ofendido com esse tipo de atitude e acabou ingressando com uma medida judicial que resultou numa condenação de R$10 mil para a empresa, né? Então, as pessoas começaram a se incomodar um pouco mais em relação aos dados pessoais, por onde esses dados vão, né? Por onde circulam, quem são as pessoas responsáveis pelo manuseamento, enfim. Então, para evitar tudo isso, realmente, a gente precisa iniciar com essa cultura da empresa, criar políticas, né, de proteção de dados pessoais, né, fazer uma capacitação com todos os seus colaboradores e ficar monitorando se, de fato, os colaboradores estão respeitando essas diretrizes ou não. E se não estiverem, daí tem as sanções, né, da CLT. Então, eu acho que a gente está até reforçando alguns pontos, porque isso que você falou agora é bem importante. A empresa tem que capacitar e ela tem que acompanhar, porque se ela não acompanha, e essa política interna passa com uma certa frequência a ser infringida, significa que você não pode chegar ali, depois de 3, 4, 5, 6 vezes de recorrência de um erro, de uma infração, né? Quer dizer, de ignorar essa orientação que foi dada, e retomar. É uma constância, e acho que esse é o grande trabalho hoje da ILPI, talvez de todas as empresas, mas eu digo da ILPI, em termos né, dessa rotina do funcionamento interno, que tem que ser feita a capacitação e tem que se acompanhar, até para poder trazer em exemplos, né, em vivências, porque também você não vai chegar ali e vai punir simplesmente o colaborador. Às vezes ele próprio está tendo, né, uma certa dificuldade de trazer essa adequação à realidade do dia a dia, porque, afinal de contas, a gente sempre funcionou de uma maneira e agora a gente tem que se cuidar, né, opa, peraí, essa informação não é minha, essa informação é da família, essa informação é da instituição e eu não posso sair por aí compartilhando, que é uma coisa bem comum, né? A gente sabe que a relação empregado-empregador sempre tem os seus conflitos, né? E muitas vezes isso é usado de maneira inocente, em outras é usado de má fé, e eu acho que a lei vem hoje para trazer também essa possibilidade de proteção e de se criar uma nova política em relação a esse uso desses dados, que acho que agora todo mundo que está, né, participando dessa conversa já está entendendo o que são esses dados, né? São todas essas informações, o telefone, o endereço, né, quer dizer, o nome, e informações que têm as suas restrições, né? E até na hora que você falou, que a gente tem aqui a relação entre empregador e empregado, né? E dados pessoais, né, LGPD também se aplica nessa relação, né, entre a empresa com os seus colaboradores. Então, tem mais esse ponto, né, que todas as empresas, casas de repouso, também precisam estar atentas em relação à forma que será realizado o manuseio dos dados pessoais dos seus colaboradores. Teve até aquele exemplo que eu dei lá no início, em relação a um vazamento interno das informações da folha de pagamento, né? Então, isso poderia ser, por exemplo, um tópico de uma ação trabalhista futuramente, tá? Outro ponto aqui que estaria até já nessa mesma linha de compartilhamento de dados pessoais seria as casas de repouso que eventualmente venham a fornecer algum convênio, seja plano de saúde, um plano odontológico, vale-refeição, para os seus colaboradores. Porque a partir do momento que a empresa realiza esses convênios, ela faz o uso compartilhado, né? Ela precisa indicar lá o nome do colaborador, que vai passar a ter acesso a esse benefício, o seu CPF, enfim, todas as informações necessárias. E pela legislação, você precisa também ter um termo específico, não só para você ter o desconto na folha de pagamento, mas também para que o titular de dados ele esteja
fornecendo seu consentimento para você estar compartilhando esses dados, né, com essas empresas. Então, indicar quais são os dados, qual que é a finalidade, né, quem que é a pessoa jurídica, enfim, todas essas informações também precisam ser revistas. Colaboradores desligados, tem que manter sempre num ambiente específico, né, criar uma planilha de retenção por período que você vai manter essas informações, criar uma metodologia correta de descarte, porque não é porque um funcionário foi desligado hoje que eu vou manter os dados dele eternamente. Não, a gente tem algumas legislações que determinam que, por exemplo, as informações de férias eu devo manter ainda por 3 anos, as folhas de pagamento eu tenho que manter por mais 2 anos, sabe? Todas essas informações a gente também precisa fazer um levantamento, precisa também estar adequando a LGPD. Bom, então, olha, que bom que a gente está gravando. A gente precisa se atentar, né? Que bom que a gente está gravando tudo isso, porque com certeza esse material que está aqui em vídeo, que bom que tem várias pessoas que estão acompanhando ao vivo, mas com certeza isso vai ser transformado em post, em blog, né, para que isso seja até uma coisa para assistir de novo, para escutar com mais calma, e poder realmente começar já, nem que seja um comecinho, né, você faz uma parte, depois você se dá conta que você precisa ir um passo à frente, de uma situação que você, de repente, não tinha percebido que cabia fazer uma capacitação, uma adequação, e aí você faz, né, faz uma ampliação, uma inclusão de alguma outra informação, sabe? Esse vídeo, ele vai ser depois transferido para o nosso YouTube também. Quem não segue o canal do YouTube, sigam, por favor, porque tem outros vídeos com outras informações que são bem importantes para esse cenário de casas de repouso. E, a princípio, o nosso conteúdo tinha ficado mais ou menos delimitado nessas perguntas. Quase que dá para dizer que a gente poderia, em outro momento, fazer outra live, porque realmente é interminável, né? Eu acho que isso gera uma mudança muito grande, né? No início você pensa, você entra nos sites hoje e tem lá, né, os cookies, autorizo e tal. E inicialmente parecia que era só isso, né? E a partir do momento que você vai se aprofundando, que você vai conhecendo, você vai entendendo o que significa tudo isso e o quanto hoje, essa é uma das funções que a Senior Online quer cumprir com essa live, o quanto o gestor pode se beneficiar, né, quer dizer, se proteger com essa nova legislação. Eu acho que ela vai trazer, assim, uma mudança bem importante para quem realizar essas mudanças que o Henrique está orientando para a gente hoje. Não só isso, até na própria questão do marketing da casa de repouso, né, porque a LGPD, para muitas empresas, passou a ser agora um requisito, né, para eventual parceria, fusão e por aí vai. Então, uma empresa que já não tem LGPD, já é uma empresa que fica descartada de uma futura fusão, parceria e por aí vai. Possivelmente, licitações, né, as licitações vão passar a exigir que essas casas de repouso venham a ter um conjunto de LGPD, enfim, e certamente, né, como eu disse lá atrás, os titulares de dados já estão incomodados e já estão questionando mais, né, como as empresas realizam o manuseio de dados pessoais. Então, a partir do momento que eu lançar aqui na minha casa de repouso, nós preservamos, né, além da vida do paciente, mas também os seus dados e os dados dos seus familiares, pode ter certeza que ficaria já uma grande chamada para o cliente ir atrás. Do marketing. Olha, já fica a dica aí, conceito ideal, guarda essa frase do Henrique, porque realmente dá um post, né? Quer dizer, não só a gente cuida do idoso, como a gente cuida de todos os dados internos, né? Porque é uma questão de respeito, né, Henrique? Acho que esse é um ponto que está existindo, é uma questão de respeito do que a gente vive hoje em dia e realmente não de deliberadamente cada um fazer o que quiser, com a informação que quiser, passar para quem quiser, na hora que quiser. Eu acho que isso não cabe mais. Sem dúvidas, isso aí já ficou algo do passado, né?
Bom, ou o pessoal está anestesiado com toda essa conversa e está pensando, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer, ou a gente trouxe o conteúdo de forma bem clara, né? A princípio, houveram alguns comentários que eu acho que a gente foi trazendo, né, aqui durante a conversa. Eu acho que os exemplos que a gente comentou ajudam bastante a visualizar isso hoje dentro de uma empresa, por menor que ela seja, né, porque por menor que ela seja, ela transita uma porção de dados, né, então, eu vou dar um minutinho aqui, ou 2, para ver se as pessoas têm alguma pergunta, se querem fazer algum comentário, que o Henrique está aqui para ajudar a gente. Paulo, eu até estava vendo ali, ó, revendo aqui os comentários e vi, acho que uma informação que é bem importante nós estarmos falando aqui, ó, que foi questionado o seguinte, ó, agora as empresas têm que saber que tipo de informação elas podem validar ou não dos funcionários. Eu acho que, na verdade, o que nós devemos fazer aqui é o seguinte, criar termos de confidencialidade, né, em que o funcionário ele tem ali o compromisso de manter a confidencialidade daquelas informações que lhe foram confessadas, mas dentro desse termo estipular categoricamente que tipo de informação nós queremos que seja confidencial, como, por exemplo, o nome completo do cliente, do paciente e de todos os familiares. Isso não pode, em momento algum, ser compartilhado com qualquer outra pessoa, a não ser com você. Até mesmo o compartilhamento com outros colegas de trabalho. O número de contato deles, ou então a ficha médica de cada paciente. Então, isso seria também um ponto bem importante, de criar um termo de confidencialidade e estabelecer dentro desse termo um tipo de informações, né, a empresa entende que devem ser tratadas de maneira confidencial. Eu acho que isso realmente complementa bastante toda essa explicação, né? Realmente, assim, eu acho que é um processo longo, né? Não vai ser feito em uma jornada só, com certeza não vai ser. Eu acho que é um processo de aprendizagem, né? E de vivência das situações. Óbvio que ter uma parceria, né? Com um escritório que tenha experiência, com certeza o próprio escritório vai ajudar a trazer situações e questionar coisas para ajudar a casa de repouso a colocar isso dentro da realidade ali que eles vivem, né, desse cenário do dia a dia e de todas essas informações que acabam transitando constantemente na instituição, né. O pessoal está agradecendo bastante, eu acho que as informações foram muito boas mesmo, eu acho que traz essa realidade que parece uma coisa que a gente pensa, isso é só para empresa grande, né, LGPD, quem é que vai vir atrás de mim para saber se eu estou fazendo, né, as coisas certas ou não? Na verdade, é ao contrário, né, como que eu, gestor, posso me beneficiar disso? E, inclusive, dizer para as pessoas, a gente respeita os dados, a gente respeita as informações, a gente delimita o uso disso tudo, né, eu acho que essa abordagem também tem uma pegada bem atual e realmente pode ser, inclusive, um diferencial, né, para quem sair na frente e de trazer essa informação. Sem sombra de dúvida. Tanto é que as grandes empresas, né, brasileiras ou até mesmo internacionais já têm realizado muita propaganda nesse sentido. É só pegar e ver agora, ultimamente, o Itaú está com uma propaganda bem forte em relação aos dados. Acho que todo mundo já deve ter visto aquela propaganda de que tem uma pessoa andando na rua e ela é abordada por uma pessoa que sabe todas as informações, nome, CPF, o que o cara comeu ontem. Aí ele fica até espantado, nossa, mas como é que você sabe de tanta informação assim? Aí eu então falo, para nós, os seus dados também são importantes, por isso que a gente mantém todos eles seguros, e por aí vai. Samsung, Apple, enfim, tá todo mundo batendo bastante nessa tecla de fazer uma propaganda, né, com base na LGPD, falando que aqui a gente respeita a privacidade. Que legal. Bom, o Itaú também poderia ter dito que ele entrou no Facebook ou no Instagram da pessoa, porque hoje em dia as pessoas colocam o que comeram, aonde foram, aonde os filhos estudam, que também é uma questão que tem que ser cuidada, porque realmente transformada essa informação, ela pode trazer bastante prejuízo, né? Eu acho que é um pouco isso, quer dizer, minimizar riscos,
e preservar hoje uma porção de coisas que são confidenciais. Essa que é a verdade, né? Bom, da minha parte, eu super agradeço ao Henrique a participação mesmo. Fiquei bem feliz com as pessoas que participaram. Acho que a gente alcança mais do que eu imaginava o objetivo da conversa, né? Ficou bem claro, ficou bem realista mesmo. E então agradeço a presença de todos. A gente já está em 50 minutos, acho que está um tempo bom, está na hora de todo mundo ir descansar. Como eu falei, esse vídeo vai ficar tanto no nosso Instagram quanto no nosso canal do YouTube, que é Sênior Online. Também temos aqui né, o Instagram do advogado, tá? E é isso. Agradeço a todos. Boa noite. Henrique, boa noite. Obrigada mesmo pela tua participação. De repente, se o pessoal pedir muito, a gente faz mais uma, né? Com certeza. A gente que agradece aí, Paula, pela oportunidade e pela abertura aí. Muito obrigado mesmo. Obrigada. E nós ficamos à disposição. Com certeza. O Instagram do escritório tá no convite, né? Então, quem quiser, segue também, porque eu já estou seguindo e também tenho visto ali várias informações e uma comunicação bem atual da VSH. Então, quem quiser mais informação, a gente fica à disposição, entre em contato com a gente ou diretamente também com o Henrique, através do Instagram. E até a próxima live, então. Tá bom? Boa noite. Então. Uma boa noite a todos. Tchau. Agora aqui.